pergunta-lhe para eles: como vai? Se está bem. Eles tinham saído e serviam o exército de Israel no comando de Saul. Estava a notícia espalhada que os filisteus estavam em guerra contra Israel. Davi, na sua vez, como diz o texto, ansioso, levantou pela madrugada, foi aonde estavam suas ovelhas, com a pressa que tinha de levar este alimento, esse café aos seus irmãos. Não deixou as ovelhas dele só. O texto diz que ele entregou ao comando de alguém. Disse: cuida, porque eu estou indo levar aos irmãos esses queijos, essa farinha de buba. Levando ele, quando ele chegará, o texto diz para nós que, o versículo de número 21, que o negócio não era bagunçado, era um negócio organizado. Estavam eles em fileira, ou tinham um ponto de partida. Mais uma vez, esse moço curioso, ele estava levando ali os seus queijos para dar aos seus irmãos, e viu tudo aquilo. Ele pega aquele saco que ele estava levando com os queijos, a bandeja estava com ele, o negócio estava avançado. E ele vai para os guardas que guardavam, entrega a ele e vai ver o que estava acontecendo. Perguntando o que era ali aquilo. Que motivo era aquele? Que correria, que converseiro era aquele que estava acontecendo nesse exato momento? O texto diz para nós que os filisteus estavam saindo em direção a Israel e eles iam se encontrar no campo de batalha. Foi, irmão, nós vamos sair para o campo de batalha. Se nós não tivermos organizado, perderemos nós a guerra. Quando ele escuta tudo aquilo, o versículo de número 22 diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda que guardava a bagagem. Correu a batalha e, chegando, perguntou-lhe aos seus irmãos o que estava acontecendo, que estava tudo bem. Porque ele tinha ouvido alguma coisa e ele queria saber de perto. A gente imagina que quando aquele moço ele chega onde está Jesus, para conversar, Jesus que conhece tudo, sabendo que ele já vinha o perguntar, mas ele diz para Jesus que o seu criado estava enfermo, ou estava doente, e Jesus vai se disponibilizar ali, a casa daquele moço, e ele vê que Jesus está indo no caminho. Ele disse: mestre, eu não quero que o senhor vá, minha casa é uma casa pobre, é uma casa simples, e ela não é digna de tanta glória, de tanta grandeza, de tanta magnitude do Senhor entrar embaixo do meu telhado. Como eu sei que o Senhor tem autoridade, e a tua palavra ela vai aonde o Senhor manda, ordene uma palavra ao meu criado, ele vai ficar sarado ou curado. Ó irmão, como isso encantou eu ler hoje à tarde a confiança de alguém que conhecia a história de Jesus. Ele vai se disponibilizar e dizer: não, eu quero que o Senhor mande só apenas uma palavra. Agora nós temos um conflito entre os filisteus e Israel. Quando Davi chega para fazer essa pergunta aos seus irmãos do que estava
nós direito, porque Ele cedeu esse espaço a nós, de recebermos esse privilégio. A promessa foi para Israel, e os filisteus estão se levantando contra Israel. E Davi fazia parte desse povo. Quando eles escutam uma afronta como essa, quem gosta de ser afrontado aí diz amém. Você não gosta, dona Graciela? Não? Tem alguém que gosta? Não, eu acho bom afronta. Você gosta, irmã Rosângela? Agora meu nome sumiu na minha cabeça. E se levantar e afrontar Israel? Mas vamos ler bem devagarinho aqui para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Oxente, já é essa hora. Mas o versículo de número 23 diz assim para nós: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, homens guerreiros cujo o nome era Golias. Estava vindo aquela guerra. Deixa eu te falar uma coisa antes de chegarmos aonde a gente vai chegar. Esvazie você agora. Esvazie toda a tua mente. Esvazie. Nós precisamos entrar num campo de batalha. E todos os soldados eram treinados a se esvaziar. Por isso eles entravam em um período, quando iam para a guerra, eles entravam em um período de consagração, de conversa a respeito da guerra. Para se esvaziar, eu vou ir para a guerra, eu vou me esvaziar tudo que é família. Graciete, Miqueias, Caio, Meidano, eu vou focado na guerra. Porque eu preciso vencer essa guerra, senão eu não volto. Nada pode me roubar no meu período de guerra. Eu não posso entrar em contradição do que eu fui fazer ali, que é guerra, e acordar para a vida e lembrar que Graciete pode não ter almoçado. E aí uma frecha pode me alcançar porque eu estou desapercebido. Então, eu tinha que estar focado no que eu estava fazendo. E agora alguém aparece. Esse alguém chama-se Golias. O filisteu gigante falou conforme aquela palavra a Davi e enviou, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o texto diz que eles fugiram. Você vai entender. Essa guerra é nossa. Nós temos dois tipos de guerra. Tem uma guerra espiritual. Ela agrova toda a igreja. Essa de toda a igreja. Temos a guerra familiar. Ela agrova toda a família. Amigo intercede. Ou comenta. Que guerra você está agora? Os homens ouvindo isto, eles partiram. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. E temia grandemente. Oh, que medo! E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que os homens que o feriu enriquecerá grandemente. Quem quer enriquecer diz amém. Você não quer? Poxa, amém. Oh, glória, eu quero. Olha, quem não quer? Quando Davi escuta toda essa afronta, curioso como ele é, só conquista quem é curioso. Só conquista quem é curioso. Eu quero ser bem.
Quando ele escuta isso, vê uma afronta como essa, e agora ele viu, deixa eu te falar uma coisa, me chamou muita atenção isso. Quando ele foi, ele recomendou que não deixasse as suas ovelhas só, ele sabia do quê? Quando ele chegou, deixaram ele só. O texto diz que os homens correram ou fugiram. Está dizendo que Davi ficou só. E agora chegou a hora onde eu quero falar esse pouquinho de tempo. Todos correram de ele. Ele entrou para descobrir o que estava acontecendo, saber o que negócio era aquele. A multidão que ele leu, que ele estava enfileirado, então não era só um. E ele foi saber o que estava acontecendo, envolvido no meio. De repente escutou um rumor de uma voz desconhecida, um brado forte. Os homens correram e deixaram só. Está dizendo: a guerra é tua, tu não pode correr, tu não vai fugir. Deus te trouxe aqui para isso. Escuta, burro bondade. Quando Davi se encontrou ele só, eu lembro agora e faço junção de Davi, Golias, Graciete se ajunta de medo. Deus, não me deixe só eu e assim. Bobares, fique aqui. Alguém mencionou e disse: pode ter o que tiver de médico, não citar o nome, mas a tua presença aqui é essencial. Pois isso que fez Davi vencer, irmão. A essência da presença de Deus na vida de Davi. Ei, você, mesmo que te deixaram só, na tua frente não tem um exército de guerra, tem um guerreiro. Te deixaram só. Os homens se entendi por quê. A Bíblia diz que o exército de Israel saiu para batalhar contra o exército inimigo, os filisteus. Só que tomaram a guerra de todo o exército filisteu. Um homem só falou por todo o exército. Seria covardia da parte de Israel levantar-se contra um homem e tirar ali a legalidade e a grandeza de Deus naquela batalha. Porque ele comprou aquela guerra, disse: é eu contra Israel. Deus viu que era um homem sozinho, agora ele preparou um moço por nome Davi. Eu não quero que o exército de Israel leve o nome, eu quero que nessa batalha o meu nome seja glorificado. Ei varoa, ei varão, o nome do Senhor na tua vida vai falar mais alto de que qualquer exército do teu lado. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu contigo, sou maioria. Mas não, Saul preparou um exército para ir lutar contra os filisteus. Alguém comprou a guerra dos filisteus no sonho desse domingo. E aí Deus disse: Davi, chegou a tua hora. Ei Davi, está do meu lado aqui as crianças. Ei Davi, chegou a tua hora. Você que está na minha frente aqui, chegou a tua hora de levantar a cabeça e dizer: eu contigo, Deus, eu sou maioria. Você que está aqui, chegou a hora, não passa a cabeça para a prova não. Chegou a hora de Deus levantar a teu favor. No meio dessa luta Deus vai dizer: deixa comigo que eu resolvo. Ao lado das varoas aqui, está vindo uma guerra forte aí contra vocês. Vocês vão se preparar para batalhar. Deus está dizendo: alguém está comprando, eu vou querer uma soldada guerreira para vencer essa guerra. Ei, a igreja de Cristo, ela é militante, ela nunca vai perder uma batalha. Enquanto os nossos adversários, eles estão se preparando com espada e escudo, Deus está levantando uma varoa, um varão, uma menina
Alguém que diz que quando Davi ele vai para onde está Golias, no meio do confronto, uma afronta daquela, ô irmão, Israel sempre é vencedor, ainda mais com Deus. Foi falado aqui que alguém, quando escutou uma palavra de dizer: o teu marido e o teu sogro já morreu. E alguém vai dizer: mas morreu por quê? A pergunta vai ser: mas morreu por quê? Porque levaram a arca. A arca representava para Israel, simbolizava a presença, deu filhos na casa. Então se levaram, não se ficou preocupado não pelo marido, não pelo sogro, não, por causa de Deus. Então quando Davi escutou isso, o Israel para afrontar. Agora Deus não, Deus não. Ele pegou a bagagem que tinha, entregou o guardador de bagagem e disse: eu vou ali. Aí tem alguém que diz que foi a mão de Deus que deu direto na testa do Golias. Eu não creio nisso, eu acredito que a Bíblia diz, não é a criatividade do pregador. Não, foi um muco, irmão. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra, foi a pedra, irmão, independente do tamanho da pedra, independente do. Ele não quer saber o teu tamanho, ele não quer saber quantos quilos, ele não quer saber a força que tu tem, ele quer saber da tua disponibilidade, da tua coragem. É isso que ele quer. A Bíblia diz que quando alguém se afronta, ele se levanta, ele pega aquela folha com aquela pedra e começa a girar. Ele começa a girar, e eu posso imaginar Deus orientando Davi: gira mais um pouquinho. Davi já quer soltar esse Davi, segura um pouquinho. A pior ainda não é chegando, Davi, gira mais um pouquinho. Ele está lá, prepara, Davi. Aí o Espírito Santo, que sempre está falando no nosso meio, diz: Davi, solta a pedra, Davi. A glória, eu não vi a Bíblia dizendo: Deus dá um murro na testa de Golias. Mas Davi, a pedra fazendo um efeito tão grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quando você chegou aqui, se foi para trazer o queijo aos seus irmãos. Eu não sei como você chegou lá no arraial, onde estava iniciando uma batalha. Mas o que tu tem na tua mão para batalhar vai sem nada. O que Deus vai colocar a arma na tua mão. Escute. E agora nós estamos no nosso Brasil. Nós não estamos em Israel. E nem somos vizinhos de Israel. Nós estamos no Brasil. Mas tem uma guerra. Sabe o que tirava o sono de Israel? É quando o guarda dizia, ou quando o guarda tocava a trombeta e anunciava que estava vindo um inimigo. Ficava em alerta, ficava sem dormir, preocupado que qualquer hora poderia dar início a uma batalha. Então eles perdiam o sono, e é direito, sim, vai dormir, sabendo que o inimigo pode arrebentar a nossa porta. E agora entra o que eu quero falar para vocês. Que está tirando o teu sono? Que não está deixando você dormir? Que está roubando a tua paz? É o gigante, não Golias, que está fazendo você girar para um lado, girar para o outro. Você consegue ouvir? Você está escutando o grito dele? Afrontando. Aquele dia, né, irmã Vilma? Você conseguia dormir? Com aquele grito na sua cabeça, vai chover no botão. Aquele trovão, avisando: eu estou chegando. O que é que está te afrontando? Entenda a mensagem, irmão. O que é que está te afrontando? Para a irmã Vilma, aquele era trovão, quando ela escutava, sai fora, tem uma nuvem. Então aquela nuvem, aquele trovão estava dizendo: eu estou chegando, vai chover. Aquele grito de afronta estava dizendo: já deu dessa espada. O que te afronta? O que não diz isso? Quem está tirando a paz? Quero que você pense toda
todo sentimento do menor. Você está se preparando para uma guerra agora. Saul vai disponibilizar a sua vestimenta. Segure. Vai disponibilizar a sua vestimenta. Ela lhe dá direito de capacete. Ela lhe dá direito de um jaleco muito preparado para qualquer tipo de tiro de flecha. Ela vai lhe calçar os seus pés. Você vai ter uma luva nas mãos. Você vai estar preparado. Que é aqueles conselhos que você não vai conseguir chegar. Mas escute, não use a ferramenta de Saul, não. Use a ferramenta de Davi. Pegue ela agora. Você está no deserto, na tua frente tem a tua mente, bradando 24 horas, que nem um trovão. Mas do teu lado tem um deserto cheio de pedra. E você está com a funda na mão. Destrói agora o inimigo que não deixa você ver. Pega a tua funda, pega a pedra. Dá fim nela nessa noite. A partir de hoje que você possa deitar e dormir em paz. Que o teu inimigo pare de te afrontar. Que os filisteus voltem, que recuem. Que os babilônios descubram o tamanho de Deus. Que Israel volte a honrar o nome do Senhor. Louvor acabou de dizer que o adorador é conhecido pelos anjos lá no céu. Deixa eu te conhecer lá. Que ele chegue perante ao santo de Israel e diga: eu conheço. Aquele louvor que está chegando aqui agora, eu conheço de quem é ele. Mas como que tu conhece, anjo? Porque eu estou do lado dele 24 horas, essa voz eu estou no meu ouvido. Eu conheço a voz do adorador. Cadê você? Fica de pé. Fica de pé. Você consegue se esvaziar para essa guerra? Você consegue se esvaziar para essa guerra? Davi pensava, sabe que ele sabia já que ia para a guerra? Que ia ter um inimigo afrontando lá. Alguém disse: leva lá um queijinho, farinha de uva, comer com queijo é bom. Leva lá para os meninos se alimentar. Ele chega lá, tudo um negócio diferente. Você hoje veio aqui, vai se cuidar disso. O teu inimigo, você vai ter que pôr a mão de trás da orelha para escutar ele falando, você não vai ouvir. Aleluia. Porque ele vai recuar. Eu quero perguntar aqui agora: tem alguém que quer entregar ao Senhor corpo, alma e espírito? Alguém que entristeceu o Espírito Santo, aquele que foi falado na quinta-feira, ele nos selou. O maior selo, o maior carinho. Ele nos selou. Tem alguém que quer se entregar para ele, reconciliar, voltar para ele, dizer: Deus, deixa meu lugar aí, porque esse lugar é meu. Eu quero sentar na minha cadeira. Tem alguém no nosso meio?